Estamos aí já fazendo a nossa transmissão. Tivemos um probleminha técnico, mas já retornamos. Estamos ao vivo, agora sim. Retornamos aí. Uns probleminha aqui, irmãos. Tivemos um problema aqui no estúdio, mas graças a Deus já estamos normalmente aqui funcionando, né? Você está conosco aí, glória a Deus. Deus te abençoe, né? É isso aí, meus irmãos. Nós vamos agora iniciar, dando continuidade à nossa aula de epístolas paulinas, né? Está faltando algumas epístolas, nós vamos então continuar falando aí de algumas epístolas que está faltando aí a nossa compreensão e o nosso entendimento, ok? Então você que está nos assistindo é muito bem-vindo a este canal, você que está aí fazendo este curso à distância, né? Nesse projeto Teologia para Todos, e já chegou aí nessa matéria que nós estamos, que é Epístolas Paulinas. Nós tivemos aí algumas dificuldades, mas estamos voltando à normalidade. Nós estamos gravando as nossas videoaulas na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então você que está fazendo o básico em teologia, você pode estar assistindo aos vivos e acompanhando as gravações dessa videoaula na segunda, na quarta e na sexta. Todos os dias, todos esses 3 dias da semana, nós estamos gravando aí às 16h30 da tarde, às 4h30, tá bom? Então você pode estar acompanhando aí ao vivo as nossas transmissões e estar participando das nossas aulas. Se você não pode assistir ao vivo, você poderá acessar a hora que você quiser, como você está acessando agora, você que não pôde acompanhar nossas gravações aí ao vivo. Então, às vezes, o vídeo demora um pouquinho, porque nós, como estamos gravando ao vivo, às vezes tem algumas perguntas, e eu não costumo ter muita pressa em dar a aula, tá? Então, se você está assistindo depois da gravação, você pode adiantar aí algumas partes, mas é bom você assistir ela toda, tá? Você também pode se tornar aí membro do nosso canal. Nós estamos aí com uma novidade que é o Seja Membro, tá? Eu não posso deixar de falar isso. Nós estamos aí com essa novidade, que é Seja Membro, e você poderá ser membro do nosso canal, clicando ali no nosso canal Seja Membro, por apenas R$5. Você pode ser um membro bronze por R$5, pode ser um membro prata por R$40 e também poderá ser membro ouro por R$80, tá? Então você já está tendo acesso a essas aulas como inscrito, e nós vamos lançar um projeto que vai ser só para membros. Nós vamos começar agora, né? Agora nós estaremos começando aí, exatamente amanhã, ou depois da manhã, dia 1º agora de junho, vamos começar as gravações do tabernáculo de A a Z, de Aleph a Tav, de Alfa a Ômega, né? Vamos explorar todas as revelações bíblicas acerca do tabernáculo, vamos falar das peças, enfim, vai ser videoaulas que só vão estar disponíveis para membros do canal. Então, se você for membro aí bronze, terá acesso a esses vídeos. Membro prata também terá acesso a esses vídeos. Membro ouro também terão acesso a esses vídeos. Pastor, se membro bronze, membro prata e membro ouro vão ter acesso a esses vídeos, qual o diferencial? O diferencial é que se você se tornar um membro bronze, você terá acesso aos vídeos. Mas se você se tornar um membro prata, além de ter acesso aos vídeos dos membros, você terá o nosso acompanhamento, nós vamos te acompanhar, vamos te fornecer toda a grade curricular, matéria por matéria, até você se formar em bacharel em teologia. Você terá todo o nosso acompanhamento, terá a sua formação de bacharel em teologia e será feito os seus registros, a documentação, e será enviado aí para sua residência toda a sua documentação, se você for membro prata do nosso canal. Se você for membro ouro do nosso canal, você terá as videoaulas dos membros, terá o acompanhamento aí até o bacharel, mas não só até o bacharel, você terá o nosso acompanhamento, toda a grade, toda a instrução, toda a certificação até o seu mestrado, isto mesmo. Como membro ouro, você receberá o mestrado pela Faculdade Teológica CETAD. Como membro prata, você receberá o bacharel em teologia pela Faculdade Teológica CETAD, ok? Então, esse é o diferencial daqueles que são membros do nosso canal. E o membro bronze tem acesso a todos os vídeos também, que nós iremos gravar a partir do dia 1º agora, de junho. Nós iremos começar as gravações aí do Ramishkan
Aleph Tav, o tabernáculo do princípio ao fim. Que Deus te abençoe. Temos aqui o nosso irmão Jean Olímpio, que já está conosco aqui, né? A paz do Senhor, irmão Jean, que Deus abençoe sua vida. Muito bem-vindo aí à nossa aula de Epístolas Paulina. E nessa oportunidade nós vamos dar sequência. Na aula passada, nós paramos na epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então nós vamos dar continuação. Olha, pega aí a sua caneta, pegue aí o seu material didático, né? Pegue aí uma folha para anotações, e esta folha onde você vai fazer aí as suas anotações, tá? Para que você possa estar se aperfeiçoando cada vez mais na palavra de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, colocando conceito na mente de ninguém. Também eu não sou o dono da verdade, tá? Eu sou pastor, pastoreio igreja há mais de 20 anos e agora Deus me concedeu essa oportunidade de estar aí na diretoria e na supervisão da Faculdade Teológica CETAD e estou gravando este material, algo que Deus colocou no meu coração, com muito carinho, com muito zelo para você aí que quer aprender a palavra de Deus. Então eu não sou dono da verdade. A minha etimologia de ensino é fazer de você um explorador da palavra de Deus, um explorador bíblico. Como eu sempre tenho dito em todas as minhas aulas, quem acompanha as aulas aí sabe, e para mim eu sempre digo que existem dois tipos de pessoas amantes da Bíblia. Existem os exploradores e existem os turistas, né? O turista, ele é aquele que ele só quer conhecer os lugares, quer só conhecer as passagens, apenas para tirar uma foto, apenas para se exibir, apenas para dizer que sabe, mas ele não tem interesse em se aprofundar na exploração e conhecer todos os aspectos do local, da passagem, enfim. Mas o explorador, ele é diferente. O explorador, ele tem amor por aquilo que ele faz. O explorador, ele vai analisar as passagens, vai explorá-las, vai procurar todas as vertentes, vai procurar formular conceitos, conclusões e, enfim, o explorador, ele está sempre aberto a aprender. E eu sou um eterno explorador da palavra de Deus. Eu sempre estou aprendendo a cada dia e nunca sei demais, porque cada vez que cavamos, algo a mais descobrimos. Então, Deus abençoe a vocês que estão conosco. E nós vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos para a nossa lousa virtual. Te convido agora a acompanhar, estamos aí na nossa lousa. Bom, esse aqui é a lousa passada, né? É a lousa da aula passada, aquilo que nós já falamos na aula passada, tá? Que na aula passada nós falamos acerca aí da epístola de Paulo aos Efésios, quando ele escreveu aos irmãos ali de Efésios. Então hoje nós vamos dar continuidade. Nós falamos na aula passada sobre as dispensações, segundo o apóstolo Paulo, deixou registrado lá em Efésios, dispensação da plenitude, da graça, do mistério, né? E falamos acerca de como o cristão deve andar na presença de Deus, da maneira que Paulo escreve aos irmãos ali. Mas hoje nós vamos dar sequência, tá? Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, aí. Deu uma saída aqui. Mas hoje nós vamos aí dar sequência ao nosso estudo, falando então sobre a carta de Paulo, né? A próxima carta que é aos Filipenses. Então nós falamos aí, está em a carta aos Efésios. Hoje nós vamos falar da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele escreve aí a sua carta. É lógico, irmãos, que nós não vamos abranger todos os temas que estão incultos na carta, porque senão nós não teríamos tempo de terminar a aula do básico, ia ser muitas videoaulas. Mas nós vamos aqui gravar uma síntese, nós vamos sintetizar esta aula para que você possa concluir, então, e ter pelo menos o básico, né, de conhecimento, mas no médio bacharel, nós iremos nos aprofundar muito mais do que aqui no curso básico em teologia. Então, o básico, a nossa teologia ela é sistemática, bíblica, aplicada, mas só que nós utilizamos de níveis. Então, esse nível é o nível básico, então não irei me aprofundar tanto em algumas questões,
ok? Mas nós vamos te dar aí um conhecimento básico para que nós possamos prosseguir. Porque você ser um teólogo e ter o conhecimento da Bíblia não é da noite para o dia. É o decorrer o tempo que você vai estudando e vai adquirindo aí este conhecimento na presença de Deus, tá? Tá aí a nossa... Oi, irmã Vivian, Deus abençoe nossa irmã Vivian Marins, que já está conosco aí em sala de aula, né? Ela também é membro aí do nosso canal, nossa irmã Vivian. Ela faz parte aí como membro do nosso canal e começaremos dia 1º agora, irmã Vivian, dia 1º agora de junho, vamos iniciar aí as videoaulas do Tabernáculo de Aleph Tav, está maravilhoso, e nós vamos iniciar dia 1º essas gravações aí. Que Deus abençoe a nossa irmã que está aí conosco, né? Olha aí, cheguei, glória a Deus, Deus abençoe. Quanto tempo, quanto tempo mesmo, irmã Vivian, tá? Mas estamos aí na presença de Deus. Que Deus abençoe, irmã Vivian. Meus irmãos, então, ó, nós vamos dar sequência à nossa matéria, seguindo aqui, então, o livro de Filipenses. Então, abra a sua Bíblia aí em Filipenses, que nós vamos dar sequência. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá? Esta carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos filipenses, ele demonstra nessa carta, no mínimo, 6 alegrias que Paulo tem ao escrever esta carta aos filipenses. Tá? Ele diz que se alegra na oração, ele diz também, né, que se alegra no evangelho, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 4. Ele se alegra na oração, ele se alegra no evangelho, em Filipenses 1,18. Então você vai achar aí tá, as passagens, vai anotando aí. Então, na sua carta, lá no capítulo 1 aos Filipenses, no versículo 4, ele diz que se alegra na oração, quando ele ora aos irmãos. Lá em Filipenses 1,18, ele diz que se alegra no evangelho. E ele também se alegra na comunhão, né? A comunhão que ele tem aí com os irmãos, lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Eu vou pegar aqui agora a minha Bíblia. Se você quiser, pega a sua Bíblia aí, tá? Olha aqui, Filipenses, eu vou abrir aqui a Bíblia em Filipenses, para que nós possamos aqui acompanhar, né? Ó, Filipenses, deixa já aberto aí, irmão, em Filipenses aí, que nós vamos estar acompanhando aí, tá? Carta aos Filipenses. Olha aqui, no capítulo 1 aos Filipenses, olha o versículo 4. Fazendo sempre em todas as minhas orações súplica por todo vós com alegria. Olha aí, a alegria que ele tinha na oração, em orar. Então, Paulo cita isso na sua carta aos Efésios. No versículo 18, ainda no capítulo 1, ele vai falar que ele se alegra no Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisso me regozijo. Sim, e me regozijarei. Ou seja, ele se alegra pelo evangelho que é ministrado, que é pregado. Olha aí no capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2, que ele se alegrava também na comunhão dos irmãos. O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Não que vai vos veja, que seja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em o mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Ah, não, eu estou lendo o 27, desculpa, é o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, completai minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, Paulo, ele dizia, olha, completem a minha alegria, né, tendo o mesmo ânimo, a mesma maneira de pensar, o mesmo amor. Agora, se a alegria de Paulo era que eles tivessem o mesmo amor,
a mesma comunhão, a mesma união, imagine o Espírito Santo, irmão. Qual não será a alegria do Espírito Santo quando todos estão na mesma maneira de pensar em prol do Evangelho? Então nós temos aí a alegria. Ele também vai falar que se alegra no sacrifício. Olha aí, no capítulo 2, o versículo 17 e o versículo 18. Vamos ler? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo e me alegro com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo. Então, se alegre, né? Se alegre conosco, porque fomos oferecidos em sacrifício, porque passamos dificuldade. Se alegre, porque há um propósito de Deus nisso. Então, Paulo escreve aos irmãos filipenses falando das suas alegrias para com os irmãos ali, tá? Vamos continuar aqui, ó. Ele também se alegra no Senhor, né? Em Deus. Filipenses no capítulo 3 e o versículo 1. Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Alegrai-vos no Senhor. Veja que o que nós percebemos, que nesta epístola que ele está escrevendo aos filipenses, aos nossos irmãos filipenses ali, né, que nós sabemos que ele incentiva os irmãos filipenses, quando ele escreve as suas cartas, para que eles tenham duas maneiras de olhar. Olhar para o passado. Eles podiam olhar o passado com amargura ou olhar para o presente com alegria. Então, quando Paulo está escrevendo aos filipenses, está dizendo, olha, olhem para o alvo que é Cristo, olhem para frente, mas olhem com alegria. Tenham alegria em vosso coração, mesmo mediante as perseguições, que você tenha alegria ao enxergar e ver as coisas, tendo Deus como seu Senhor. E aí ele vai expor esses 6 tópicos sobre alegria que eu separei, mas se você procurar vai achar muito mais. Perceba que ele vai citar estas alegrias em momentos diferentes para eles. Vamos aqui para mais uma. No 6, se alegra pelo cuidado à igreja. Olha aí, no capítulo 1 e o verso 4, ele fala sobre isso. Ó, os cuidados com a igreja. Eu acho que eu troquei, inverti, né? No capítulo 4 e versículo 1, tá? Que nós estamos indo na sequência. Capítulo 3 é o capítulo 4, versículo 1. Dá uma riscada aí, anota correto aí, tá? No capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, olha aí, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, né? Estai firmes no Senhor, amados. Olha, minha alegria, irmãos, minha alegria, estai firmes no Senhor. Aí ele vai dizer que ele roga a Óvida, rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor, que eles venham a sentir as mesmas coisas no Senhor. Então ele sente alegria pela a igreja. Ele está dizendo isso. Eu sinto alegria por essa eclesia que está aí. Por essa eclesia que se reúne aí em Filipe dessa maneira. Então ele escreve aos irmãos ali de Filipe, os irmãos filipenses, falando essas questões, né? Falando essas questões e as alegrias que ele tinha dos irmãos ali, tá? Então, nos ensina princípios da ética cristã, no capítulo número 4, o versículo 6 e o versículo 9, do versículo 6 ao 9, ele vai nos falar ali, o nosso som acho que está muito alto, deixa eu baixar um pouco aqui, aí. Então ali ele vai, você não fica saturando aí, eu estou vendo que está batendo no vermelho e não é bom.
Agora acho que melhorou. Agora eu acho que melhorou sim, né? Então, a paz do Senhor, nosso irmão o Idney Batista, Deus abençoe, meu querido. Nosso irmão Idney também é membro aí do nosso canal, é membro ouro do nosso canal e tem nos ajudado. Ele é um parceiro, um amigo, um mantenedor e são pessoas como ele que nos fazem aí continuar o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe nosso irmão Idney, que está conosco aí, tá? Que Deus abençoe. Pamela, que Deus abençoe, irmã Pamela, que já está conosco aí também. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Então, meus irmãos, nós vemos aqui na epístola de Paulo aos Filipenses alguns princípios da ética cristã. Então, ele vai falar sobre isso. Olha aqui, ó, no capítulo 4, marca aí na sua Bíblia, princípios da ética cristã. No capítulo 6, no capítulo 4, desculpa, no versículo 6, até ficou baixo demais. O nosso irmão disse que ficou baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouco então. Vê aí, meus irmãos, vê se melhorou. Agora acredito que agora tá bom, né? É que para mim aqui tá saturando, viu? O áudio aqui para mim tá muito alto mesmo, muito alto mesmo. Deixa eu ver aqui as configurações que tá saindo do computador. Que ela satura, irmão. Ela tá saturando. Tá com 95. Deixa eu baixar aqui para 90. Aí. Pronto, volume no 90. E agora eu vou aumentar aqui no programa para ficar no máximo aí. Agora acredito que está bom, sem saturação e sem explosão, né? Dá um feedback aí para nós, irmãos. Como que tá aí o áudio? Os irmãos que estão assistindo, dá um feedback para nós como que tá o áudio aí, tá bom? Eu aqui no meu retorno, se eu aumentar o retorno, vai atrapalhar os irmãos aí, que vai ficar um eco aqui na sala de aula. Então, eu estou olhando pelo pico do áudio que está batendo aqui no meu painel de comando, tá? Então, essa epístola aos Filipenses era uma epístola muito gloriosa e eu não quero entrar em algumas questões aqui, porque nós vamos entrar nessas questões no médio bacharel, tá? Ele fala aqui do amor fraternal, né, da humildade, ele fala da luta pela fé. Paulo fala algumas questões muito gloriosas, ele fala do prosseguir para o alvo. O cristão não pode desanimar, não pode parar, mas tem que olhar para o consumidor da sua fé, tá? Então nós não iremos aí prolongar muito aqui. A nossa irmã agora disse que está bom, né? Tá bom. Nosso irmão Jean disse que está bom. Nossa irmã Vivian disse que está ótimo. Glória a Deus. Então eu não vou me prolongar muito aqui, que nós temos outras cartas aí para termos aí uma visão panorâmica. Então vamos lá. Aos Filipenses, no capítulo 4, nós encontramos ali Paulo ensinando aos irmãos filipenses alguma ética da fé cristã, né? Nós chamamos de princípios da ética cristã. Olha o que diz o texto, no capítulo 4, o versículo número 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e recebestes e ouviste de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, nós encontramos aqui como ocupar a nossa mente. Tem pessoas que estão aí ocupando a sua mente de coisas que não convêm. Às vezes você senta aí na frente de uma novela, de um filme, fica muitas horas aí, mas não separa nenhum período para a palavra de Deus. Então, como você conseguirá vencer, conseguirá entender, como você conseguirá ter o discernimento
Porque tem pessoas que acham que para nós discernirmos alguma coisa é só através do dom de discernimento. Não, pastor, eu não sei discernir porque eu não tenho dom de discernimento. Irmão, existe o discernimento como dom, que é aquele dom de discernimento que o Espírito de Deus lhe dá, né? Não a todos, ele dá a quem ele quer. Lá, Paulo já escreveu aí em 1 Coríntios que o dom, o Espírito Santo dá para quem ele quer. Porém, existe o discernimento de espírito pela palavra. Se você conhece a palavra, examina a palavra, você terá tal discernimento pela palavra. Então, é necessário ocupar a sua mente com a palavra. Muitas coisas, nós temos a nossa vida cotidiana, nós temos o nosso viver, nós temos o nosso convívio na sociedade. Eu sei que também não vai ser 24 por hora só Bíblia, só igreja. Não, você tem a sua vida social. O que nós falamos é você perder tempo com coisas que não lhe trará benefício espiritual, enquanto que você não dá prioridade ou não dá o primeiro olhar, o primeiro aspecto da sua atenção àquilo que provém de Deus. Né? Às vezes nós compramos tantas bobagens e não investimos naquilo que nos vai trazer vida. Nos vai trazer vida. Às vezes não queremos sacrificar uma Coca-Cola, não queremos sacrificar uma pizza. Às vezes nós vamos comer em algum lugar, nós não reclamamos o valor, nós pagamos e saímos de lá alegre. E às vezes nós reclamamos quando algo que não está tão excessivo assim, mas é algo que é de Deus. Ah, de graça recebeste, de graça dai. Não queremos pagar nada. Então, irmãos, nós temos que ter prioridades. Tudo você tem um preço a pagar, tudo. Não existe nada nessa vida sem um preço a pagar. Se o preço não for financeiro, o preço será dedicação. Mas você tem um preço a pagar. Então, tudo você vai ter um preço a pagar, meu irmão. Daniel Menezes, graça e paz. Deus abençoe, irmão Daniel. Tá? Deus abençoe aí, poderosamente. Paz, boa tarde, irmã Cristina. Deus abençoe. Olha o que o nosso irmã Rodinelli Leal Campos está dizendo. O áudio está ótimo. Melhor do que isso, até estraga. Deus abençoe, minha irmã. Paz do Senhor. Glória a Deus. Boa tarde para todos. Rogério de Porto Alegre. Um abraço, irmão Rogério de Porto Alegre. Que Deus abençoe poderosamente aí. Tá? Então perceba, meus amados irmãos, que há um princípio de uma ética aqui que Paulo cita aos irmãos filipenses, que eles deviam tomar para a sua vida. O que é ética, irmão? Tem muita gente que não sabe o que é ética. Né? Apesar que algumas aulas passadas nós já fizemos. Se nós não fizemos, nós vamos fazer a aula de ética cristã ainda. Eu não me recordo se eu já dei, eu acho que não, mas ela faz parte da grade curricular do básico e nós vamos ter as aulas de ética. O que é ética? Ética é o modus operandi, o modo de viver, a maneira de ser do cristão. Então, há uma ética dentro do cristianismo. Né? Aí eu sei que tem coisas que nós falamos assim, irmão, eu quero... Né? Às vezes, quando nós vamos fugir um pouco da ética, nós costumamos dizer, vamos quebrar a ética. Né? As reuniões, algumas reuniões de alguns ministérios, sempre têm a sua ética. Tá? Deus abençoe, aprendendo mais um pouco, excelente conteúdo informativo. Deus abençoe, irmão Daniel. Então, existe uma ética. E Paulo vai falar sobre isso. Primeiro, para ter uma boa ética, para você ter uma postura cristã, Paulo escreve aos irmãos filipenses das alegrias. Não olhe para o passado com angústia, achando que o que você está vivendo e o que vem pela frente é pior do que passou. Tem gente que olha para trás com saudade. Irmãos, o que passou, passou. Nós devemos olhar para o alvo que é Cristo, saber que as nossas alegrias estão no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor. Então, essa carta do apóstolo Paulo, podemos dizer que essa carta aos Filipenses é a carta das alegrias de Paulo. É a carta onde ele expressa toda a sua alegria. Então, meu irmão, ele fala sobre uma ética. Como você deve ocupar a sua mente? Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui uma aspa. Deixa eu falar.
como o cristão deve ocupar sua mente. Olha aqui o que diz o texto. Olha aí. Não andeis ansiosos. Versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ai, eu estou preocupado. Não andeis ansiosos. Se o teu Deus cuida de ti, confia nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo, irmão, é tudo, mas em tudo. O que você está fazendo agora? O que você vai fazer daqui a meia hora? Em tudo. Pela oração e pela súplica, com orações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quer trocar de carro? Quer fazer algo? Torne as suas petições, os seus desejos, os seus anseios, a sua esperança conhecida diante de Deus. Não estou falando para você contar para A, para B. Estou falando de você ter uma comunhão com Deus. Não é chegar em casa, pegar a Bíblia e jogar lá na estante e só lembrar do próximo culto. Não queria ouvir isso, né, meu irmão? Minha irmã? Mas acontece. Fica aí preocupada com as coisas da vida, só trabalho. Chega na igreja, estou cansado, está morrendo. Olha como você tem que ocupar sua mente. Olha aí. Versículo 8. Quanto ao mais, esse ao mais, ele está dizendo quanto à vossa vida, quanto à sua maneira de viver. Então aqui ele vai entrar dentro de uma ética, que nós podemos dizer que é o princípio da ética cristã. Paulo está dando um princípio, uma base, alguns pontos. Podemos dizer 8 princípios de uma boa ética, 8 peneiras da mente, 8 maneiras de ocupar a mente em Cristo. Porque são 8 categorias que ele dá. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Primeiro, anota aí. Primeiro, verdadeiro. Anotei aqui. Primeiro, verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Quando ele diz tudo que é verdadeiro, irmão, é tudo que é real. Vamos ver qual é a palavra que ele está se referindo, verdadeiro? Qual é a palavra que está no original? Vamos ver isso aí, meu irmão? Vamos? Então, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Pronto. Vamos abrir aqui? Eu não queria me demorar, mas tem coisas que nos chamam a atenção. Então, vamos ver aqui no capítulo 4, aos Filipenses, o versículo 8. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui não está programado. É Deus que está me impulsionando a falar isso para você. Olha, capítulo 4, Filipenses, eu fui em Efésios. O que é Efésios? Efésios foi a aula passada. Filipenses, capítulo 4, e o versículo número 8. Olha o que diz aí. Deixa eu colocar aqui a outra Bíblia aqui. Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Eu gosto de usar a Bíblia Berea. Está aqui. Pronto. Mas eu quero pôr interlinear. Deixa eu pôr interlinear, que é mais fácil. A interlinear vai me mostrar aqui essa aqui. Pronto, que aqui me dá as palavras em interlinearidade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha aí, a palavra verdadeiro. Tá? Olha aí. Aonde que está essa palavra verdadeiro? Essa palavra aqui, está aqui no grego. Que palavra é essa? Vamos ver? Olha aí. Aletes, está aí a palavra. O que significa essa palavra? Olha, verdadeiro, que ama a verdade, que fala a verdade, sincero. Tá? Então é essa palavra aqui, que está aqui. Tá bom? Olha, essa palavra aí. Dá para ver aí? Olha aí. Verdadeiro, que ama a verdade, que fala a verdade, que é sincero. Então, quando ele diz assim, olha, porque o quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha, então, tudo que é sincero, tudo aquilo que tem um sentimento sincero, que é verdadeiro, tudo, aqueles que amam a sinceridade, que não andam com mentira. Então, o verdadeiro aí seria o oposto da mentira. O oposto da mentira, que é diferente daquela palavra amém, que nós analisamos quando Jesus fala em verdade, em verdade. Aqui ele está falando verdadeiro, ele está falando aqui de um significado, de uma característica
de não ser fingido, de não ser maldoso, de não ser malicioso, de não ser infiel. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero. Olha, então ele está falando isso. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Olha, vai ocupar, é o que você deve ocupar a sua mente. Qual é a ética? Então, primeiro princípio da ética, ser verdadeiro. Primeiro princípio da ética cristã, ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, meu irmão. Tem que ser verdadeiro. Hã? Ou não tem que ser verdadeiro? Hã? Aula maravilhosa. Que Deus continue abençoando, pastor Gilmar. Amém. A nossa irmã Vivian. Ô, glória. Verdadeiro. É isso que Paulo está escrevendo aos irmãos filipenses. Ele está dizendo as alegrias que ele tem e como os irmãos deveriam se comportar diante a sociedade que estavam vivendo. Porque o povo de Deus é um povo de ética. É um povo de ética que tem uma identidade própria. E essa identidade própria veio de Cristo. Cristo, ele era muito ético. Cristo era muito educado. Até quando ele expulsou aquelas pessoas do templo, ele foi uma pessoa educada até para expulsar. Ele pegou um chicote, bateu, mas era o templo, a casa dele, era o lugar de adoração a Deus. Até nisso ele não faltou com ética, porque quem estava faltando com ética era o pessoal que estava vendendo na casa do Senhor, tendo lucros próprios, sendo soberbos, sendo infiéis, sendo mentirosos. Mentiam, irmão, eles vendiam as coisas através de mentira. Mentira. O sacerdote naquela época ali dizia que a ovelha estava ruim, que o cordeiro estava ruim, pagava um preço menor, jogava para trás do templo, cuidava e no outro dia vendia como se fosse o bom. Meu Deus, irmão. Ser verdadeiro, ética, primeiro princípio da ética, ser verdadeiro. Primeiro princípio, ser verdadeiro. Olha o segundo princípio aqui, olha. Tudo que é, olha, eu vou até pintar aqui para você ver. Respeitável. Respeitável. Segundo princípio. Primeiro princípio, vou até marcar aqui, ó. Segundo princípio. Respeito. Respeitável. O primeiro princípio da ética, o primeiro princípio do modus operandi, da maneira de ser, da maneira de agir do cristão, Paulo está dizendo aos irmãos filipenses, primeiro princípio que vocês têm que ter é ser verdadeiro. Ocupar a mente com a verdade. Então não adianta você colocar muita mentira aqui dentro, não, irmão. Vai em busca da verdade e encha sua mente de verdade. Segundo princípio, respeitoso. Olha aí, olha o que diz o texto aí. Ser respeitável, tá aí. Tá? Eu não estou com esboço aqui não, estou olhando aí, ó. Eu não era para falar nisso, eu tenho muita coisa para falar aqui. Essa aula era para mim falar pelo menos umas 5, 6 epístolas, mas eu não consigo, irmão. Eu não consigo, eu sou assim, eu começo a falar, Deus vai me dando revelação, vai falando. É difícil eu dar aula. Assista uma aula minha ao vivo que você vai ver como é que é. Aí tem irmão que diz que eu falo muito. Eu tenho que falar, meu irmão. Eu tenho que falar. Eu não consigo ser um robô aqui atrás dos computadores. Eu não consigo ser robótico aqui. Não tem jeito, meu irmão. Eu tenho que te passar o que Deus está mostrando e está falando. O povo está perdendo essa ética. O povo está se esquecendo dos ensinamentos de Paulo. O povo está se esquecendo do que o Espírito Santo quer incultar em nossa vida. Primeiro, a verdade. Segundo, olha aí, respeito. Temos que ter respeito. Glória a Deus. Temos que ter respeito. Não só termos respeito, como ser respeitoso para com os outros. Olha aí. Aí Paulo vai dizer o quê? Tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável. Né? Olha, nossa irmã, uma super aula de doutrina cristã. Verdadeiramente. Né? Verdadeiramente. As cartas de Paulo são orientações, porque Paulo ele escreve exortando, consolando e edificando. Né? Nós não estamos brigando com ninguém nem batendo, mas é as características do cristão, é o que ele diz aí. Respeitoso. Olha aí. Tudo o que é, olha o terceiro, anota aí terceiro. Justo, eu não estou nem olhando aqui nos originais, que se eu for procurar no grego,
vai dar muito pano para manga, aí nós não termina essa aula hoje. Aí nós não conseguimos terminar essa aula hoje aí. Então, como eu quero terminar a aula hoje, então não estou nem vendo o significado no original. Tá? Olha aí. Tudo o que é justo. Terceiro, tudo que é justo. Tudo que é puro. Olha aí, tudo que é puro. Olha aí, irmão, que coisa linda. Deus abençoe o nosso irmão. Tudo que é puro. Então nós temos aí, primeiro aspecto da ética cristã, ser verdadeiro. Segundo aspecto da ética cristã, ser respeitável. Segundo aspecto, ser justo. Segundo aspecto, ser puro. Sem estar contaminado. Não, aqui eu sou uma coisa, lá no trabalho eu sou outra, lá no parque eu sou outra, lá em tal lugar eu sou outro. Quando eu estou sozinho, aí eu sou pior ainda. Que mistura é essa? Não pode haver mistura. Então, ser puro. Ó, aí vai dizer mais aqui, ó. Vai dizer mais aqui. Olha aí. Deus abençoe, meu querido. Os irmãos estão animados aí. Eu gosto quando os irmãos ficam animados e começam a postar comentário aí. Né? A aula ao vivo é assim. Eu vou falando, Deus vai dando e vou pôr no comentário dos irmãos aí. Olha aí, meus irmãos. Então, tudo que é puro. Olha aí. O que é amável. Né? O que é amável. Olha aí. Olha aí. Quinto, amável. Olha aqui, ó, irmãos, olha, boa fama. Né? Boa fama. Eu não vou falar de tudo, senão não vai dar, irmãos. Olha, virtude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se algum louvor, olha, ainda vou terminar, ainda tem uma rapa no tacho. Se tem algum louvor aí, olha, se existe, que seja isto que ocupe, deixa eu aumentar um pouquinho, que ocupe o vosso pensamento. Olha aí. Ocupe o seu pensamento nisso, irmão. Sabe? Pare um pouco. Pare essa correria. Pare. Deus, o que eu estou fazendo? Aonde estou colocando a minha mente? O que eu estou absorvendo? Pare. Analise. Paulo está dizendo, irmãos, seja verdadeiro, seja respeitável, seja injusto, seja impuro, amáveis. Construa uma boa fama, tenham virtude, tenham louvor. Nisso, ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento, a vossa mente, porque a nossa mente, é a janela que o diabo quer quebrar a vidraça para entrar. E ele fica mandando dardos inflamados no maligno. Aí ele escreveu aos irmãos de Efésios para usar lá o escudo da fé, para proteger os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, tampa esse negócio. A mente tem que estar protegida pelo capacete da salvação. Então, ocupa a mente, proteja a mente e ocupe nas coisas de Deus. É só a igreja? Não, não é só a igreja. Não. É em coisas que são verdadeiras, é em coisas que são respeitáveis, você sendo respeitável, você recebendo respeito. Olha aí. Você sendo respeitável, você tendo respeito. Computador e tem que baixar no celular? A irmã está perguntando do programa que eu uso aqui, tá? Irmão, esse programa que eu uso é o MyBible, tá? É o MyBible. No nosso canal, tem um vídeo que eu mostro como abaixar e como instalar esse MyBible. Ele é gratuito, esse aplicativo, viu? Ele é um aplicativo gratuito, tá? Gratuito ele, muito bom. Então,
Procura lá depois que acabar a aula. Agora não, fica na aula. Depois que acabar, você procura aí. Só depois que acabar. Então veja que existe aí 8 circunstâncias que o cristão tem que vivenciar. Eu sei que é difícil isso aqui, irmão, mas se nós tiver cuidado apenas em 6, se nós tiver cuidado apenas em 2, em 3, já estamos caminhando para o que Cristo quer. Já estamos nos colocando como igreja. Né? Já estamos nos colocando aí como igreja. Então você tem que observar. Então Paulo, quando ele escreve aqui aos irmãos, ele vai citar essas questões. Ele vai citar as questões. Então nós encontramos aí no capítulo 4, do 6 ao 9, esses, podemos dizer, princípios, como eu coloquei aí, princípios da ética cristã. Que é princípio. Olha aí. Também depois de escrever aos Filipenses, ele também escreve aos irmãos colossenses. Né? Ele está em Roma e ele escreve essas cartas enquanto ele está preso em Roma. Então, por isso que eu estou continuando ali. Ó. Ele escreveu essas cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ali estando preso. Tá? Então, marca aí que você vai pegar muita coisa aí. Olha aí. Maria Charambá, glória a Deus. O sobrenome da irmã já é língua estranha. Oh, glória. Então, meus irmãos, olha, nós estamos aqui, falamos aos Efésios na aula passada, falamos de Filipenses, agora vamos para os Colossenses. Eu não estou indo muito, senão não vai dar tempo. Deus vai dando a revelação, não vai dar tempo. Ó, Carta aos Colossenses, que é a próxima. Aí temos Colossenses capítulo 1, aqui ó, já virei a página. Colossenses capítulo 1 e o versículo 4, né? E ele escreve que ele identifica os irmãos pela fé e pelo amor. Olha o que ele diz assim, ó. No capítulo 1 aos Colossenses, na sua carta, e o versículo 4. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha aí. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. No original, que fé é essa? Que amor é esse? Vamos ver lá? Olha, deixa eu colocar aqui. Deixa eu demarcar aqui. Né? Deixa eu colocar aqui. Vamos por aqui. Deixa eu demarcar aqui. Sair. Deixa eu ir lá então. Olha, Colossenses, capítulo 1 e versículo 4. Olha aí, temos aqui do lado direito João Ferreira de Almeida interlinear que eu uso. Por isso que ele tem aqui com Strong. É o João Ferreira de Almeida com os números do Strong, do dicionário Strong do original. E aqui do lado esquerdo eu uso a Bíblia interlinear de Bereia, tá? Que ela vem escrita em grego e tem aqui a transliteração, só que está em inglês, né? Em inglês. E aqui tem também o número Strong, tá? Então tem o grego e o número Strong. Quando eu dou 2 cliques no número Strong, então eu vejo o que a palavra significa. Então, olha, que ouvimos aqui da vossa fé, ó, é o número Strong 4108 do dicionário. E nós temos ela aqui, ó, como ela é escrita, fé, ó, 42, olha, posso clicar aqui, ó, pistes. Então, fé aqui, pistes. Olha o que significa a fé aqui, ó. Convicção da verdade de algo. Fé. No Novo Testamento, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, né? Ó, geralmente com a ideia inclusa da confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. Aí temos aqui, ó, a convicção de que Deus existe, é o Criador. Temos aí relativo a Cristo, a convicção ou fé forte, bem-vinda, de que Jesus é o Messias. Temos aqui a fé religiosa dos cristãos, a fé com ideia predominante de confiança, a fidelidade, lealdade, que o caráter de alguém
em quem se pode confiar. Então ele daí tem mais uns cognatos aqui, mas então é essa fé que ele está se referindo, tá? Esta fé. Que fé é essa, pastor? É a convicção da verdade em algo. Então nós temos visto, ouvimos da sua fé. Né? O que fé é essa? A convicção da verdade que vocês têm em algo, ou seja, em Jesus. Sabemos que vocês têm essa convicção, esta fé. Né? E aí ele fala aqui do amor, olha o amor aqui. O amor seria o número strong aqui, 26. Né? Número strong 26. Onde que está ele aqui? Ó? Vamos ver aqui onde que ele está. Olha aí. 26. Olha aqui o amor aqui. Ó. Aqui, ó. Strong 26. Olha aí. Amor. Strong 26. Que amor é esse? Vamos ver aqui? Olha aqui, meu irmão. Dá uma olhada aqui, amado. Olha aqui. Amor ágape. Então, esse amor aqui é o amor referente a Deus. É o amor de Deus. É o amor que tudo suporta. É o amor que sofre. Aqui põe amor fraterno, de irmão, afeição boa, vontade, benevolência, banquete de amor. Mas é muito mais que isso. Muito mais que isso. Ó, com respeito às pessoas, receber com alegria, acolher, gostar. Com respeito às coisas, estar satisfeito, estar contente. Sinônimos, verbetes. Olha, tem um monte de coisa aqui, ó. Definição, né? Que já está tudo em grego. É, no entanto, usado como esse sentido. Né? Não é a palavra usada do amor de Deus aos homens. É, no entanto, usado uma vez com esse sentido. É também a palavra originalmente usada do amor das pessoas a Deus. É usada assim uma só vez. É a palavra usada para o amor aos inimigos de alguém, intercâmbio, aí vai. Tem muita coisa aqui. Mas esta palavra ágape, né? Essa palavra ágape que nós estamos vendo aqui, ela se refere ao amor de Deus, ágape. Nós já aprendemos aí em aulas passadas, se eu não me engano, eu já falei do amor, né? Que são quatro nomenclaturas do amor. Quando nós falamos de Deus, no hebraico é chamado de ahavá. Né? O amor no hebraico por nome ahavá. No grego há 4 nomenclaturas de amor: o ágape, o eros, filéu e storge. Quando nós vamos falar de natureza divina, que é um amor que sobrepõe a qualquer sentimento humano de amor, é um amor que transcende, é um amor que não é soberbo, é um amor que tem domínio próprio, é um amor que tudo suporta, enfim, é um amor que está lá no capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então esse amor é o ágape. Mas quando nós falamos do amor humano, do sentimento humano, aí no grego tem 3 características, que é o eros, que é o amor que envolve sentimento humano carnal, né, de casais, que é um sentimento humano carnal. Temos aí depois o amor fileu, né, o amor fileu ou filos, que é o amor aí, podemos dizer, o amor de pai para filho, de filho para pai, né? O amor fileu. E tem o amor storge. Aliás, o amor fileu é o amor fraterno. É amor fraterno, desculpa. O amor storge, que é o amor familiar, de pai para filho, filho para pai e assim vai. Então, no grego existem 4 características do amor, mas no hebraico não tem 4 características, só tem um. Olha que interessante, no hebraico é ahavá, que se refere ao verdadeiro amor de Deus. E aí eu tinha que fazer uma explicação, né, do ahavá, o significado das palavras, é coisa gloriosa. Mas vamos deixar isso mais para frente. Então é esse amor que ele está falando aqui, ó. Então ele tem ouvido falar desse amor, que os irmãos eles têm realmente demonstrado em quem eles têm crido, eles têm pela fé demonstrado e pelo amor. Né? E isso é declarado aí, nessa epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então ele vai citar aqui uma característica dos Colossenses. Né? Olha aí. Então ele vai dar aqui as credenciais dos Colossenses. Né?
Primeiro, ele escreve no versículo 2: aos santos irmãos fiéis em Cristo, né? Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Olha o que ele diz: aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Primeira identidade que ele percebe nos irmãos colossenses. Santos. Várias outras igrejas, ele escreve também desta forma. Aos santos e amados irmãos que estão aí em Efésios, aos santos amados irmãos, ele sempre se refere aos santos. Os santos aqui, que ele se refere, a palavra é separado, né? Que foram separados por Cristo, para Cristo e pelo Cristo, para poder realizar a obra de Deus. Então eles são santos, não porque tenham uma essência de santidade celestial. São santos porque se separaram do mundo e das suas concupiscências. São santos porque eles vivem no processo da santidade. Veja bem, eu costumo dizer que a característica da pessoa é o que ela vive, é o que ela pratica. Por exemplo, se você vê um jogador de futebol, se ele joga profissionalmente, ele é um jogador. Ó, cara ali, ele é jogador de futebol. Mas se ele só de vez em quando faz umas peladas ali na rua e dá um chutão, a gente chama ele de fazendeiro. O que tem a ver, né? O verbo brasileiro, ele deu um chute de... Ô, irmão, que chute de fazendeiro é esse? É apenas uma expressão, chute de fazendeiro. Sou de Angola, sobrenome africano. Opa, Deus abençoe, irmã Maria, aí de Angola, do país de Angola. Que Deus abençoe. Olha aí, tá vendo? Nossos vídeos aí, nossas videoaulas chegando até no exterior. Que Deus abençoe os irmãos. E um abraço bem apertado aos irmãos africanos. E Deus abençoe vocês. Eu sei que aí não é fácil, mas Deus há de dar a vitória. Então, meus irmãos, quando a pessoa chuta a bola de qualquer jeito, você fala, ele não é um profissional, ele é um amador. A mesma coisa acontece com uma pessoa, eu estou te explicando sobre a característica daquele que é. Por exemplo, uma pessoa resolve mexer no seu carro. Aí quando você vê o seu amigo mexendo no carro, você sabe que ele não é mecânico. Você chama ele de mecânico? Não. Você chama ele de mecânico. Você vai dizer, meu irmão, você está mexendo no carro, você entende? Não, eu vi umas aulas aí, tem uma teoria, mas ele não tem prática. Por quê? Porque ele não pratica aquilo. Então ele não tem prática. Ele pode realizar o serviço, mas ele não é aquilo. Deu para entender? Um mecânico, para ser mecânico, ele tem que viver da prática da mecânica. Um eletricista, para ser eletricista, tem que viver da prática da elétrica. Assim como o cristão tem que viver da prática da palavra. Para ser santo, tem que viver da prática da santidade. Você não é perfeito, você não é santo no sentido de santidade celestial. Você é santo porque você vive da prática da santidade. Mas você pode cometer pecado? Pode. Você pode errar? Posso, mas eu não vivo mais dessa prática. Eu errei aqui, eu tenho que fazer de tudo para não errar mais. Poxa, eu falei algo aqui que não devia falar, e agora eu tenho que me corrigir e procurar não falar mais. Eu não vou me entregar ao erro que eu cometi. Porque eu sou santo. Ô, glória. Eu sou santo. Então eu não posso ficar cometendo os erros. Se eu ficar cometendo os erros, eu deixarei de ser santo, porque vivo na prática do engano, eu serei pecador. Então o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Ele tem prazer no pecado, ele tem amor ao pecado, ele comete o pecado em todo momento e não vive da prática do bem. Ele não pratica a bondade, ele vive da prática do pecado. O negócio dele é se lambuzar, o negócio dele é cometer mesmo, ele não está nem aí, Deus
Deus não é Deus e eu tô aí é pecador. Não, eu não sou pecador, eu leio a Bíblia, mas vive da prática do pecado. O que adianta você ler a palavra? O que adianta você aprender teologia? O que adianta você se envolver na espiritualidade se vive na prática do pecado? Então você é pecador. É pecador, meu irmão, e nada vai te tirar desse meio. Agora, quando Jesus te resgata, ele te tira da condição de pecador e te coloca na posição de santo. Aí é diferente. Esse santo, esse separado que está na posição de separado, ele pode pecar? Pode, ele é humano. Mas ele não pode viver na prática mais, porque ele foi tirado daquela prática. Está vendo a diferença do pecador e do santo? Então nós não somos pecadores, irmão, nós somos santos, porque vivemos dessa prática da santidade. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, as credenciais. Primeiro, santo. Segundo, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha o versículo 4. Eu acho que coloquei errado ali o versículo, é 4. Desde que ouvimos falar da vossa fé e tal, e tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Outra coisa aqui, ó. Ah, sim, entendi. Desde que ouvimos falar, ó. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A fé sem obra é morta. Como que eu demonstro a fé e como que eu demonstro o amor? Da prática. E a prática leva ao testemunho. Então, a segunda credencial de Colossos é que eles davam testemunho da verdade. Eles testemunhavam acerca do amor. Porque assim, irmão, uma pessoa pode falar para você, hoje está quente aqui, uma pessoa pode falar para você assim, ó, eu te amo. Mas dizer é uma coisa, mostrar é outra coisa. Como que você vai saber que aquele irmão te ama? Pela maneira que ele te trata, pela maneira que ele te respeita, pela maneira que ele fala com você. Então, o amor, ele é demonstrado pelas atitudes, pelo testemunho. Então, quem ama, dá testemunho de que ama. Ok? Vamos andar mais um pouquinho aqui, que senão... Olha. Terceiro, verdade. Então, eles eram santos, era o que os identificavam, eles eram separados. Terceiro, eles tinham testemunho. E quarto, eles tinham verdade. Olha aqui o versículo de número 5, que está citado ali. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, pela palavra da verdade. Então, nós temos aí algumas questões que vão trazer uma identidade aos santos, uma identidade ao povo de Deus. E Paulo está vendo essas credenciais. Eu não estou falando, irmão, de uma credencial. Ó. Eu não estou falando de uma credencial. Ó, eu não estou falando de uma credencial. Eu estou falando de credenciais, características e passadas através do caráter, da marca que fica. É disso que eu estou falando. Qual a sua identidade? Você sabia que nós conseguimos identificar a identidade de alguém pelo que ele pratica, pelo que ele realiza, pela marca que fica, pelo seu caráter? Porque caráter é a marca que fica, é aquela marca que tal pessoa deixa, é a impressão que permanece. Isto é caráter, que é vista através
das atitudes e dos atos que a pessoa vive e faz. Isso é caráter. Então, existe a identidade que é um papel, é um documento, e é uma identidade, te identifica. Sim, te identifica. Mas muitas das vezes, esta identidade não é o que você é na realidade. Ela te identifica, mas ela não te faz ser. Quantas pessoas que têm aí uma credencial de doutores e não são doutores? Quantas pessoas possuem credenciais, algo que as identifica em algumas questões que elas não conhecem ou não sabem realizar? Então, estou falando de uma identidade através do caráter, através do modo de viver, de falar, de presenciar, de manifestar. E essa identidade que eu estou falando é a que Cristo revela através de nossas vidas. O psicólogo, ele conversa com uma pessoa e com um pouquinho tempo de conversa, ele já define como a pessoa é. Não, essa pessoa aí, ela é assim, ela é assado, ela tem esse problema, ela tem isso. Por quê? Porque através da conversa, através do seu modo de ver, ela não precisa nem me dar uma identidade. Eu já sei como ela é. Então, Paulo está dando aí alguns aspectos da identidade dos irmãos de Colossos, os colossenses. Não é verdade? Identidade essa, irmãos, que a igreja de hoje deveria ter. Uau! É forte isso aqui. Porque tem igrejas hoje, tem reuniões, tem eclesias que você vai e logo que você entra, você já vê a identidade. O nome é um, mas o modo de agir é outro. Identidade falsa. Aqui, ó. A pessoa tem eu vou dar um exemplo de identidade falsa. A pessoa tem uma credencial de teólogo. É uma credencial teóloga. Essa aqui é o nosso irmão. E por coincidência eu peguei aqui a identidade do nosso irmão Ednilson Trindade. Por coincidência. Que se formou aqui em teólogo básico em teologia. Até estaremos encaminhando aí para ele a documentação amanhã. Então veja bem, a pessoa tem uma identidade, tem um anel no dedo. Muitas pessoas criticam o tal do anel no dedo, mas o que é o anel no dedo? O anel no dedo, ele identifica que você possui um certo grau de conhecimento, então vai gerar uma certa identidade para você. O problema não é o anel, o problema não é a credencial, o problema é você usar uma identidade, você trazer algo que identifica com uma posição que você verdadeiramente não possui. Você está sendo mentiroso. Você está sendo mentiroso. Só me arrependo de não conhecer esse canal. Deus abençoe, meu querido. Então você está sendo mentiroso, porque você está com um anel no dedo. Ó, eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que compareceu na igreja que eu administrava, eu não vou falar por ética. Olha o que é identidade falsa. É quando você tem um nome e você não é compatível com o nome que você carrega. Você carrega um anel no dedo. Você chega numa eclesia, uma igreja, com um anel no dedo. Aí você está sentado lá. Aí o pastor olha para você, você às vezes é amigo de algum irmão, e o pastor olha para você, vê você com um anel no dedo, o que ele vai pensar? O irmão é formado. O irmão tem uma formação teológica. Aí dá a oportunidade de uma palavra, você em vez de trazer uma palavra, você coloca os pés pela mão, você faz tudo errado, você envergonha o evangelho. Isso é falsa identidade. É você se fazer ser alguém que você não é. Quer ver outra falsa identidade? Olhando para a eclesia, aí você chega lá na igreja, está escrito assim, ó, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é idônea, é uma das igrejas pioneiras do evangelho, uma das igrejas pioneiras no sentido pentecostal no Brasil. No sentido pentecostal do Brasil, a Assembleia de Deus é uma das pioneiras. Aí o que acontece? Você vê lá a Assembleia de Deus. Aí a pessoa colocou a Assembleia de Deus para poder atrair alguns irmãos de outros ministérios. Então ele colocou a Assembleia de Deus. Eu entro nessa igreja achando que eu vou ver lá dentro uma liturgia assembleiana.
uma liturgia do que é identidade, faz parte da identidade assembleiana. Aí você entra lá dentro, é uma comunidade. Então por que colocou a assembleia lá? Não é mentira? Colocou lá a assembleia, você entra lá dentro, não é assembleia. A liturgia do culto é a liturgia da comunidade. Então muda a placa e coloca lá comunidade. Isso é uma mentira, isso é falsidade ideológica. É a mesma coisa você entra lá, está escrito lá, igreja cristã. Aí você entra lá dentro, a liturgia não é cristã. Não, irmão. Cada denominação tem uma liturgia própria. Tem uma liturgia própria. Só que nós vemos que muitas igrejas estão perdendo a sua identidade. Eu digo porque eu já entrei em vários ministérios que a placa é uma, a placa condiz com uma identidade. Quando eu entro lá dentro, o decorrer, a liturgia é toda outra identidade. Isso é falsidade ideológica, meu irmão. Ó, veja bem, então eu estou falando aqui de algumas características que trazem a identidade da pessoa cristã. É isso que eu estou me referindo. Olha aí. Quis dizer que eu poderia ter conhecido o canal do pastor Gilmar bem antes, e aí eu já estava bem mais instruído. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida. Eu entendi o que você quis dizer, sim. Deus abençoe. Mas graças a Deus que nós estamos conseguindo chegar através do nosso canal aí a muitas vidas e temos alcançado a muitas pessoas. Então veja bem, irmão, para nós encerrarmos essa aula de hoje, porque está ficando muito grande e eu tenho mais epístolas, eu não quero ficar aqui o dia todo. Ó, então ele está dizendo algumas credenciais dos irmãos de Colosso. Primeiro, santos. Segundo, eles têm testemunho, têm um modus operandi. Por que eu estou falando aqui de identidade? Porque eles têm uma maneira de agir. Verdade, olha. Frutificação, eles são frutíferos. Versículo 6. Que já chegou a vós, e em todo o mundo este evangelho vai frutificando, como também entre vós. Em todo o mundo esse evangelho está frutificando, como também entre vós. Olha o que diz aqui. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então havia uma frutificação, primeira identidade da igreja cristã. Ela é frutífera. Tem que produzir fruto, meu irmão. E se não produz fruto? Você fica 10 anos, 5 anos, aquela igreja não sai daquilo. Cadê o fruto da igreja? Tem o fruto da igreja individual, que somos cada um de nós temos que gerar fruto, mas a igreja, a comunidade, a igreja do seu aspecto social, a igreja que é registrada diante da lei e que tem um espaço na sociedade para cumprir a sua missão, também tem que gerar fruto. A igreja só é a mesma coisa. A igreja não muda. Fica só naqueles 10 irmãos, 10 anos, 10 irmãos. Ela não consegue impactar o vizinho da direita, não consegue impactar o vizinho da esquerda, não consegue impactar o vizinho da frente, não consegue impactar o vizinho de trás, não consegue impactar a sua rua, não consegue impactar o seu bairro, não consegue impactar a sua cidade. Meu Deus, essa igreja tem que rever os seus conceitos. Tem que rever os seus conceitos, porque ela tem que frutificar. São as identidades da igreja de Colossos. Olha aí. Frutificação, o amor no Espírito. O amor no Espírito é diferente. Versículo 8, vou ler aqui. E que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Não é o amor uns pelos outros agora, porque o amor já está citado. É o amor no Espírito, o amor às coisas espirituais, o amor no aspecto de Deus, o amor em querer cada vez mais crescer. Não é diminuir o culto, irmão. Ah, irmão, estou cansado. Vamos fazer culto só na quinta, culto todo dia. É o amor no Espírito. Não, nós temos prazer, não vamos aumentar os cultos. Pastor, está sendo pouco culto na semana. Pastor, a palavra está sendo pouco. Eu queria que o senhor ensinasse na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, todo dia. Aí o pastor quer dizer, irmão, vamos dar uma pau, que eu não aguento. Eu sou humano.
Eu queria gravar aula todo dia, irmão, mas eu não aguento. Né? Depois que a gente passa dos 50 anos de idade, a gente já fica entrando aí num aspecto de querer, vamos esporadicamente, senão o velhinho não aguenta. Então veja assim, irmão, o amor no Espírito. É muita coisa aqui, irmãos. Filipenses 1,9, Paulo orava para que fossem cheios. Né? Paulo, então, no capítulo 1, no versículo 9, ele ora para que os irmãos de Colossos fossem cheios. Cheios. Né? Olha aqui, eu vou ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, que não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é só cheio do Espírito aqui não, por isso que eu parei no cheio. Paulo orava para que eles fossem cheios. Olha, vocês têm que ser cheios. Ô, pastor do Espírito? Não, não só do Espírito não. O Espírito é consequência do verdadeiro adorador. O Espírito é consequência daquele que aceita ao Senhor e se entrega para com a sua palavra. Recebe o Espírito Santo e já começa a sentir as manifestações de Deus na sua vida. Mas eu estou orando para que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Você tem que ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Segundo, ser cheio de toda sabedoria. Terceiro, entendimento espiritual. Olha aí, 3 coisas. Ser cheio, do conhecimento, ser cheio da vontade, da sabedoria e do entendimento. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Eu oro para que vocês sejam cheios. Irmão, eu vou parar aqui hoje. Mas antes, escute, abra a sua Bíblia aí. Ó. Paulo fala para ele, sejam cheios do conhecimento, sabedoria e entendimento. Sejam cheios. Abra aí Êxodo. Não, Deuteronômio, desculpa. Deuteronômio. Deus me deu agora, está vindo agora. Pega a revelação aí. Deuteronômio, capítulo 30, se não me falha a memória. Deuteronômio, capítulo 30. 30, Deuteronômio? Ou é Gênesis, né? É Êxodo, né? Êxodo, capítulo 30. Desculpa, irmão. É Êxodo, capítulo 30. Deixa eu ver aqui. Capítulo 31. Ó, achei aqui. Êxodo, capítulo 31. Abra aí. Não está aqui, não. Não está aí, não tá aí, não tem aqui. Isso aqui Deus está me dando agora. Deus está me dando agora. Anota aí. Revelação de Deus. Anota aí. Anota aí que é a revelação de Deus. Anota aí. Ô, irmã Rodilene, Deus abençoe. Anota aí. É a visão de Deus aqui agora. Capítulo 31, versículo 2. Capítulo 31, versículo 2. Estou esperando você anotar aí. Abra a Bíblia aí. Êxodo, capítulo 31, versículo 2. Olha a revelação. Vê, observa, veja, vê. Deus está falando para Moisés. Essa palavra é direcionada a Moisés quando Deus resolve construir o tabernáculo para que ele habite no meio do povo. Em Êxodo capítulo 25, ele fala, e me fareis um santuário para que eu habite no meio de vós. Aguenta aí, nós vamos ter a matéria do tabernáculo, nós vamos ver isso aqui. Mas deixa eu te fazer lembrar, eu estou falando aqui da carta aos Colossenses, que Paulo orava para que eles fossem cheios de conhecimento, sabedoria e entendimento. Por que Paulo orava para eles serem cheios? Olha aqui, capítulo 31, versículo 2. Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o versículo 3.
e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento. Em algumas Bíblias está escrito assim, ó, e o enchi de sabedoria, conhecimento e inteligência. 3 aspectos que Deus enche aquele a quem Ele quer usar. Eu não vou nem pregar aqui, tá? São 3 aspectos que Deus enche a pessoa que Ele quer usar. Para você saber, Bezalel foi a pessoa, ninguém nada menos, que construiu todos os utensílios e as peças para o Ramishkan, tá? O Ramishkan, o tabernáculo. Mishkan, o tabernáculo. Ramishkan é o tabernáculo. Então foi ele que construiu todos os utensílios e a peça do tabernáculo. E aí Paulo vai citar para os irmãos de Colossos, irmãos colossenses, que ele também está orando para que Deus os encha de conhecimento, inteligência e sabedoria. Irmão, é demais, não? Paulo conhecia a palavra e Paulo pedia para que Deus enchesse a seus irmãos com esses aspectos. Na próxima aula nós vamos continuar, irmão. Não dá tempo, é muita coisa. Na próxima aula nós iremos continuar neste mesmo ponto. Então anota aí e não perca a próxima aula, que será aí agora na quarta-feira, possivelmente amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário. Eu vou gravar porque nós precisamos terminar essa epístola paulina, que eu já quero começar a próxima matéria do básico aí. Então, a matéria do básico nós vamos começar a gravar neste período à tarde. E à noite eu vou deixar as gravações para o nosso médio em teologia. Deus abençoe sua vida e nós estamos aí juntos para a glória de Deus. Pegue aí a parte que lhe cabe, seja abastecido pela palavra de Deus, se torne a cada dia mais um explorador e que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe os irmãos e continue nessa mesma fé, porque eu estou orando por todos vós. Amém? Deus os abençoe e até aí a nossa próxima aula no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.